Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia, falar sobre esse confronto contra o Novo Horizontino na perspectiva um pouquinho mais voltada pro adversário, tá? Porque, cara, estrategicamente vai ser um jogo muito legal. Estrategicamente vai ser um jogo de dois times que não controlam o jogo em momento nenhum, assim. Eu tô muito curioso sobre o que vai ser Atlético e Novo Horizontino nessa perspectiva do controle. Tudo indica que vai ser um jogo muito laicar, 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 laicar. Algo que não vem acontecendo tanto nos jogos do Novo Horizontino, até porque eu acho que eles conseguem se impor de alguma maneira contra alguns times da Série B ali. Acho que contra o Avaí teve um pouquinho desse cenário laicar, laicar. Contra o Criciúma tiveram um jogador expulso. O Criciúma teve um jogador expulso, então o Novo Horizontino precisava de um gol desde cedo, já que tomou um gol cedo, então ficou um jogo muito na mão do Novo Horizontino. Mas mesmo assim, um jogo muito aleatório. E contra o Volta Redonda também foi uma pressão maior do Novo Horizontino, mas muito aleatório, porque o Novo Horizontino ele é um time que ele aposta no imponderável, assim. Não é um time que você vai ver movimentos coordenados, não é um time que você vai ver, pô, assim, sabendo muito o que fazer. Até porque trocou de treinador recentemente, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse ainda o Eduardo Batista à frente do Novo Horizontino, a gente teria um Novo Horizontino mais confiante nesse sentido de se aproximar para construir, para ter mais ataques posicionais. Como eu posso resumir pra vocês o time do Novo Horizontino? O time do aleatório. O time que vai tentar chute de longe, o time que vai tentar bola na área, o time que vai tentar mecanismos ali de jogar e ver o que acontece. E o que pode ser bom pra gente, porque não são ataques tão coordenados, mas eu acho que também tem um lado ruim. Porque, por exemplo, contra o Avaí, o Jean Imer, que é um volante de muita pegada, pegou e chutou de longe, outros caras. É um lance que não dá pra você treinar muito. Pô, vou impedir um chute quase que do meio campo. Quanto o Criciúma, chute de longe do Oyama, aí a gente já começa a enxergar um padrão. Olha como os volantes arriscam. Aí o goleirão lá do Criciúma acabou falhando. Então, assim, já são 2 gols da equipe do Novo Horizontino. O outro no campeonato foi de pênalti. Num lance também muito, assim, difícil de controlar, porque foi um cruzamento que o jogador do Volta Redonda, acho que foi do Volta Redonda, bota a bola, bate a bola na mão dele e tal. Então, assim, você fica num jogo podendo esperar o pior a todo tempo. Eu acho que isso, no final das contas, é um alerta importante pro Atlético nesse confronto contra o Novo Horizontino. O Atlético precisa ficar atento o tempo inteiro, porque a gente não sabe de onde o perigo vem, sabe? É meio lidar com bola perdida, assim. A bola perdida pode vir de um cruzamento do Matheus Friso, que é meio que responsável ali pela bola aérea, sim. Pode vir num lance meio aleatório de um cruzamento na área, seja por bola parada, seja com bola rolando, sim. Time muito alto, time muito forte, tenta levar o jogo pra esse lado, não sabe? Joga com 3 zagueiros na maioria das vezes, os pontas barra atacantes, né? O Robson e o Vagninho, que em muitos momentos formam uma dupla de ataque, atacando espaço o tempo inteiro, então é um time difícil de você analisar. E eu tenho um certo receio de deles conseguirem fazer um jogo parecido com o Maringá, sabe? Eu tenho um certo receio deles fazerem um jogo bem parecido com o Maringá. No sentido de, pô, conseguir levar muito mais pro lado dos duelos do que botar a bola no chão e fazer acontecer. Então, assim, qual o antídoto pra ganhar do Novo Horizontino? Primeiro de tudo, controlar esses lances inoportunos deles, né? Eu acho que esse é o grande segredo defensivo, assim. Eu não acharia um absurdo se o Atlético entrasse com 3 zagueiros com a volta do Tobias ao time titular e você pensaria em tirar, sei lá, um atacante no confronto contra o Novo Horizontino, exatamente por esse excesso de bola na área, por uma capacidade maior que você teria ali com o Tobias, com o Léo e com o Abraão de proteger mais a entrada da área ali. Conseguir controlar mais os movimentos, conseguir controlar melhor quem entra na área.
time dos caras tenta sobrecarregar muita gente, eu não acharia um absurdo. Eu acho que a gente precisa ter velocidade, é óbvio. Mas, por exemplo, acho que é um jogo muito importante pro Zapelli. O Zapelli, em alguns momentos, vai encarar uma defesa fechada e é o cara do passe especial. É o cara que vem sendo muito eficiente nas bolas paradas. Então, o Zapelli, nessa capacidade de passe, nessa capacidade de construção, nessa capacidade de ver o além, contra um time que se baseia em se fechar e jogar em transição contra o Atlético, ou seja, jogar no erro do Atlético, cara, fundamental. O fundamental. A gente fala de, pô, um time que, assim, precisa da capacidade de drible do Isaac. O Isaac vai ser um jogador ali que, cara, vai abrir campo pra gente. Vai ter um duelo muito claro ali com o Rodrigo, lateral dos caras. E numa jogada ele pode, pô, desmontar um cenário defensivo montado pela equipe do Novo Horizontino, que eu acredito que vem sim com 3 zagueiros. Então, a presença do Esquivel ali junto com o Isaac vai ser fundamental para o Esquivel encontrar o Isaac num contra um e o Isaac fazer o jogo dele, que pra mim é muito diferenciado pra tudo que o Atlético busca. É muito diferenciado pra tudo que o Atlético busca, sabe? O próprio Esquivel com os cruzamentos, volto a dizer como é bom ter o Lucas Esquivel de volta. Encontrar, pô, cruzamento pro. Encontrar cruzamento pro Alan, encontrar cruzamento pro Renan. Mesmo o time dele jogando com 3 zagueiros, estando uma zaga alta, forte, é uma alternativa que eu acho que o cenário de retranca deles, se alguém vier pressionar o Esquivel naquele cruzamento de intermediária que ele tem, o Esquivel já vai ter 2 opções de passe, tanto o Zapelli quanto o Isaac, então você desmorona essa fortaleza defensiva que o Novo Horizontino tende a montar. O Atlético tem as armas dele. Mas volto a dizer, a maior preocupação é o jogo ser mais sobre os duelos do que qualquer coisa. Eu acho que o único contexto que eles estão mais preparados que o Atlético é pra duelar. Até na jogada aérea, que tem muita gente apontando como um grande perigo, e talvez até seja, eu acho que o Atlético tem condição de controlar bem. Principalmente por termos Abraão, né? Principalmente por termos Abraão. Abraão é um jogador muito bom nesse sentido, o próprio Tobias é bom nesse sentido também. Acho que até agora a gente pode reclamar pouco do Léo, mas ter altura é fundamental. Ter altura é fundamental. Não vai ser um jogo fácil, mas vambora, né? Vamos ver o que acontece. Lembrando, por exemplo, o Novo Horizontino deu um trabalho do cacete pro Palmeiras essa temporada. Então, eu espero do fundo do coração que a gente consiga voltar com uma boa vitória, continuar no G4. Um bom empate também eu tô assinando. E ter paz pra trabalhar. No final das contas, ter paz pra trabalhar. Que a torcida deixe 2025 acontecer. E mais do que isso. Abraço essa equipe. Valeu? Tamo junto, é nóis.